Bem, então vamos dar sequência aqui com a segunda parte, um pouquinho mais prático aí essa segunda parte. Vamos lá para quais eram as situações pedidas. Então, a primeira questão, aqui a questão 5 na verdade, né? Para explicar um pouco sobre o ciclo da administração, o ciclo orçamentário na administração pública, falando um pouco dos instrumentos que o compõem e qual a abrangência e a duração de cada instrumento. Então, bem resumidamente, os instrumentos que compõem esse ciclo são o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Isso é básico, é padrão. O que cada um traz, né, de informação e qual que, já respondendo a questão B, qual é a abrangência e duração de cada instrumento. Então, o PPA é a base de tudo, é onde tudo começa. Então, é um plano, é um planejamento, como se fosse assim, se a gente fosse pensar numa associação com a iniciativa privada, o PPA seria o plano de negócio da empresa, sabe? Vocês devem ter feito isso em alguma disciplina ou estão fazendo e tal. O que é o plano de negócio? É o planejamento da empresa quando ela vai abrir. Então, o empreendedor busca muitas vezes uma consultoria no Sebrae ou buscam próprios escritórios, né, de contabilidade, pedindo para fazer uma análise se aquela ideia de negócio é viável ou não. Então, um plano de negócio nada mais é do que planejar a atividade que eu pretendo abrir para ver se ela vai ser viável, se ela vai me trazer lucro, onde eu quero chegar, qual é o meu público-alvo, qual é o meu preço de venda, qual o volume esperado de faturamento e por aí vai. Na administração pública, esse plano de negócio seria o PPA. Então, é nesse plano de longo prazo, né, porque são para 4 anos, a gente prevê o que a gente quer fazer pela cidade, pelo Estado, pela União, ao longo de 4 anos. Então, a gente prevê todas as ações, os valores previstos, né, estimados, embora seja bem difícil pensar o que vai acontecer, né, ao longo de 4 anos, mas a gente tem que ter uma estimativa, pelo menos. Esse PPA também é uma lei, vai para o legislativo, para aprovação. Ele tem essa duração de 4 anos não coincidente com o mandato, justamente para garantir a finalização, digamos assim, das ações quando aquele gestor, né, sai da administração. Então ele é feito e até também, né, por duas razões, para dar essa continuidade também porque no primeiro ano de mandato ele tem esse tempo de preparação, de planejamento e ele vai executando o último ano do mandato anterior. Então o PPA sempre vai ser é, elaborado no primeiro ano do mandato, mas para vigência no ano seguinte ao mandato, e ele vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Então, aquele exemplo que eu dei em sala, na questão municipal, nós tivemos eleições em 2016. Então, em 2017, entrou um prefeito novo. Em 2017, esse prefeito novo que entrou realizou o último ano do PPA do prefeito anterior. E em 2017 ainda, ele elaborou um PPA para vigorar de 2018 até 2021. Só que o mandato de prefeito está acabando esse ano, 2020. Então, se esse prefeito que está na prefeitura hoje não for reeleito, 2021 quem vai executar vai ser o gestor novo, né? O PPA. E em 2021 ele vai fazer um PPA novo para vigorar de 2022, 3, 4, 5, até 2025. E aí é nessa sequência, né, que o PPA é elaborado. No caso da LDO, nós temos essa aplicação do planejamento um pouco mais curto. Então, a LDO, como o nome diz, né, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela é um elo entre o PPA e a LOA. Então, ela busca, né, a cada ano as informações do PPA e traz para a aplicação mais presente, digamos assim, né, daquilo que foi previsto. Então, a LDO tem duração de 1 ano.
Por quê? Porque ela vai lá no PPA, busca todas as ações que a gente tinha previsto para aquele ano e traz para uma aplicação mais próxima. Então, a lei de diretrizes, ela vai colocar o que eu pretendo fazer para aquele ano, ela vai estabelecer quais são as regras, quais são os critérios para elaboração do orçamento, o que pode, o que não pode, quais são os indicadores que eu preciso atender, no caso da educação, da saúde, gasto com o pessoal. Então, ela vai dar a regra. Na sequência, depois de elaborar a LDO, vem a LOA, vem a Lei Orçamentária Anual. Essa sim é uma parte operacional. Ela vai colocar exatamente o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer em termos de ações, de serviços que eu vou prestar para aquele exercício. Então, só para vocês terem uma ideia, qual é a dinâmica disso em termos práticos? Agora, em abril, a gente está fazendo LDO. Inclusive, a gente fez ontem foi quarta-feira, foi ontem, a gente fez uma audiência online. Pela primeira vez na vida, a gente fez uma audiência online da LDO, transmitiu pelo Facebook, porque a gente tem que elaborar a LDO, tem que mandar o projeto de lei para a Câmara para aprovação dos vereadores, e antes de mandar o projeto, a gente tem que fazer uma audiência pública. Tem que dar publicidade ao que é a LDO, quais são as regras que ela traz, quais são as estimativas que ela faz em relação ao orçamento para a população, para todo mundo. Isso é aberto, a gente faz uma audiência, como eu já falei para vocês, né? Para convidar todo mundo a conhecer um pouco disso. Como a gente está impedido de fazer evento, de aglomerar pessoas em função do corona, a nossa ideia foi, vamos fazer uma audiência online, né? Uma transmissão ao vivo no Facebook, o pessoal vai comentando ali e, e aí a gente vai respondendo as questões que forem surgindo. Então a gente transmitiu ontem, às 3 horas, começou a transmissão, a gente explicou, mas as perguntas, depois, se vocês quiserem até olhar lá no Face da Prefeitura de Biporã, as perguntas foram: quando que abre o banco? Quando que abre o comércio? Já pode. Já, e a escola quando volta? Ninguém perguntou de orçamento, né? Mas, enfim, a gente fez a nossa parte, né? A gente fez o nosso papel de dar transparência a esse processo. Inclusive, teve muito mais gente do que tem presencialmente, né? A gente teve, sei lá, umas 700 visualizações. Presencialmente é uma mixaria de gente que vai. Então, a projeção foi grande. Agora, o pessoal estava mais preocupado, né, com a questão dos serviços aí que estão fechados. Mas, enfim. Então, a gente fez essa audiência ontem. Até dia 30 de abril eu tenho que entregar o projeto de lei lá na Câmara. Então, eu estou agora finalizando alguns ajustes e aí eu vou fazer o projeto e vou mandar para a Câmara. A Câmara vai aprovar isso. Vai dizer, olha, tá ok, as regras para elaboração do orçamento estão aprovadas, agora a gente vai fazer o orçamento. De maio até agosto, mais ou menos, eu fico trabalhando sobre o orçamento para elaborar a LOA, que aí é, é o planejamento no seu nível mais detalhado, que aí entra essa parte de classificação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente vai ter que prever quanto vai gastar de material de consumo na saúde, quanto vai gastar na educação, quanto vai gastar com serviços de pessoa jurídica no esporte, na assistência, quanto a gente vai gastar com pessoal, né, com folha de pagamento em todas as secretarias. E aí, quem deu o tom pra gente, quem deu a regra, foi a LDO que foi aprovada, né? Porque a gente envia agora em abril, a Câmara costuma aprovar lá para junho, julho. Mas a gente já vai fazendo orçamento enquanto isso. Então, a gente elabora todo o orçamento, essa LOA, em harmonia com a LDO, que já foi enviada, com o PPA, que está em vigor, e aí encaminha até 30 de setembro o projeto do orçamento. Isso tudo para 2021 já, tá? Para 2021. Aí a gente encaminha o orçamento lá para a Câmara em setembro, eles votam, discutem, chamam a gente para perguntar alguma coisa e tal. E aí lá no finalzinho do ano costuma ser aprovado essa lei, que aí começa a vigorar em 2021. Então a gente tem que pensar em tudo, a gente tem que pensar a correção que vai ser feita do IPTU, a correção que vai ser feita do salário do servidor, enfim, as mudanças nos preços de todos os medicamentos, toda essa parte. Vocês devem ouvir, eventualmente, aí no noticiário,
que é divulgado, por exemplo, uma das coisas que mais é divulgado, o governo federal fecha o valor do salário mínimo na LDO em tanto, né? Então, porque o governo federal também faz LDO, só que lá o volume de informação é infinitamente maior e muito mais complexo. Então, para o governo federal poder dar R$ 5 de aumento no salário mínimo, tem que constar na LDO e depois constar, evidentemente, na LOA do governo federal. Para fazer uma correção de Bolsa Família, para fazer todas as situações que o governo executa, tem que estar previsto nesse instrumento. Então, é assim que funciona, essa é a dinâmica do processo orçamentário, do ciclo orçamentário na administração pública em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, tá? Tudo bem até aqui? Acho que vamos lá então para a parte da receita, né? Então, o que é a receita e como ela é classificada? Para falar um pouco da estruturação, né? Então, na receita, eu vou compartilhar daí a própria aula da receita, que nada mais é, né, do que essa disponibilidade dos recursos públicos, né? A arrecadação dos recursos oriundos dos contribuintes, a disponibilidade financeira da administração pública para prestar os serviços públicos. São definições que vocês poderiam colocar que seriam aceitas, digamos assim. E a codificação, que é essa aqui, né? Essa codificação. Então, uma coisa que eu percebi nas respostas de vocês lá no fórum, que alguns colocaram isso aqui, ó, que elas são classificadas segundo alguns critérios. Isso são critérios, não é a codificação, né? Então, de fato, ela é classificada por natureza, por fonte, por indicador de estado primário. Mas isso são os critérios. A codificação, que foi como a gente tinha pedido aqui, né? A estrutura da codificação é essa. Esses níveis de classificação. Então, a gente começa com a categoria econômica, passa para a origem, depois a espécie, depois o desdobramento e a identificação das particularidades de cada receita e, finalmente, com o tipo, né? E aí, a gente tem, basicamente, na parte da categoria econômica, corrente e capital, né? Então, 1 ou 2, que é o primeiro nível. Depois a origem, de onde vem a receita. E aí nós temos algumas origens aqui, né? Na receita corrente, a gente tem algumas origens. Na receita de capital, outras origens. Depois a espécie, né? Que vai detalhar um pouquinho mais essa origem, né? De onde veio essa receita. O desdobramento e o tipo, né? Se ela é principal, se ela é multijuro, se ela é dívida ativa, se ela é multijuro sobre a dívida ativa. Então, essa é a codificação que nós temos em termos de receita. E aí, vale muito aquela questão de utilizar, né, o plano, que foi a atividade que nós fizemos, para fazer a classificação, né, aquele plano que é disponibilizado pelo tribunal, que traz exatamente essa informação, né, categoria, origem, espécie, os desdobramentos, que são esses 3 números aqui, e por último o tipo, né? Então isso é bastante importante, tá? Com relação à codificação da receita. E depois, com relação à despesa, né? A mesma questão, mas com relação à despesa, o que ela é e como a gente pode explicar essa estrutura dela. Também vou compartilhar aqui a aula de despesa. Então, despesa são os dispêndios, né, que a administração pública faz para garantir a prestação de serviço ao usuário, ao contribuinte, né, para manter a máquina funcionando, para dar assistência necessária à sociedade. Então, a definição, a explicação aí pode variar dentro desse universo. Com relação à codificação, nós temos esse quadrinho aqui bastante explicativo, em que nós temos a categoria econômica, também se é corrente ou capital, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação, o elemento da despesa e o desdobramento,
né, ou o detalhamento. Como eu falei para vocês, para efeito de planejamento orçamentário, a gente leva em consideração até o elemento. Então, a gente faz esse espaço aqui, até esse número. Quando a gente vai executar a despesa, quando o orçamento foi implantado, a gente começa a executar, a gente vai registrar isso pelo detalhamento da despesa, por esse outro código aqui. Claro, isso aqui continua valendo, mas na hora de registrar, a gente não vai colocar 33903000, vai ser 339030 alguma coisa, né? Que é o desdobramento, para mostrar se é um combustível, se é um material de escritório, se é um material de limpeza, se é um material de alimentação, né? Porque tudo isso é material de consumo. O elemento da despesa, digamos assim, é o grupo maior. Então, quando eu falo de elemento 30, que é material de consumo, tem inúmeras coisas que são material de consumo, né? Como esses exemplos que eu dei. Então, combustível, a peça para o carro, o material de escritório, o material de limpeza, o toner que vai na impressora, enfim, tudo isso é material de consumo. E aí, para ajudar nessa classificação, eu mencionei para vocês um trecho, né, específico do MCASP, não sei se vocês lembram, mas eu vou puxar ele aqui rapidinho, para ajudar nessa questão dos códigos, porque aqui na aula eu coloquei um exemplo, né, que seria uma despesa corrente com material de consumo. Deixa eu pegar aqui a parte da despesa para vocês me acompanharem. Deixa eu achar aqui. Acho que vocês lembram disso, mas eu vou falar de novo, né, para ficar registrado aí. Então, lá naquela estrutura, fazendo o paralelo entre uma coisa e outra, né? Aqui na estrutura da despesa, o primeiro elemento, então, vem da categoria econômica. A categoria econômica é igualzinho a gente tem na receita. É corrente ou é de capital. Então, aqui, no manual, no MCASP, né, no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público da STN, começando aqui na página 74, vocês têm acesso a esse material também, a categoria econômica só tem essas duas. Ou é corrente ou é de capital. Corrente, tudo que é para fazer a manutenção, né? E é de capital, tudo aquilo que eu gasto para compor um bem, né? Para adquirir um bem de capital. Então, é tudo que diz respeito a investimento em infraestrutura, seja comprando materiais permanentes, equipamentos permanentes, seja comprando veículo, máquinas, computadores, móveis e tal, como também com construções, com edificações, construindo ponte, asfalto, posto de saúde, escola, tudo isso também é despesa de capital. Então, esse é o primeiro nível. Depois, o próximo nível é o grupo da despesa. O grupo da despesa está logo na sequência aqui do manual. O que a gente mais usa é esse aqui, outras despesas correntes, ou seja, tudo aquilo que é para manter, evidentemente, a máquina funcionando. Então, sempre que eu tiver, isso é uma dica legal, sempre que eu tiver o 3 começando aqui na categoria econômica corrente, eu nunca vou poder ter um 4 na sequência. Por quê? Porque 4 é investimento, então não bate uma coisa com a outra. Se o grupo da natureza é despesa corrente, desculpa, se a categoria econômica é despesa corrente, o grupo da natureza vai ter que ser algo que seja outra despesa corrente, ou mesmo essa parte de pessoal, ou juros, mas não vai poder ser investimento, nem inversão, nem amortização. Então a gente pode criar um macetinho assim. Sempre que for a categoria 3, o grupo da natureza vai ser ou 1, ou 2, ou 3. Sempre que for a categoria econômica 4, que é despesa de capital, o grupo da despesa, o grupo da natureza da despesa vai ser o 4, o 5 e o 6. Eu acho que pode ajudar, né? Então, se eu fosse trabalhar uma situação com vocês em que eu peço para fazer o registro ou a classificação de um gasto com o pessoal do tipo o salário do funcionário,
a gente começaria com o 3, que é a despesa corrente, porque o salário do funcionário é para manter a máquina funcionando, né? Manter a administração pública funcionando. E o próximo nível seria o quê? O 1, 2, o 3, o 4, 5 ou 6? O que vocês acham? Qual seria o grupo da natureza da despesa? 1. 1, pessoal em cargos sociais. Perfeito, né? Que é diferente de comprar material de consumo, né? Então, depende muito do que a gente está tratando. Então, o próximo nível que a gente tratou aqui na aula, que é o grupo da natureza, né? Aqui no que a gente falou como exemplo que era 3, são as outras despesas correntes. Então, tudo que for relacionado a pessoal é no grupo de natureza da despesa 1, tudo que for relacionado a juros, se tiver alguma situação, vai ser 2, e todo o resto da despesa corrente vai estar dentro do 33, tá? Dentro desse segundo 3 aqui. O próximo item é a modalidade de aplicação, que gerou bastante dúvida em vocês. O que é a modalidade de aplicação? É para dizer quem vai executar a despesa. Como eu falei, e torno a repetir, isso está aqui logo na sequência, existem inúmeras modalidades de aplicação. 95% das vezes, a modalidade de aplicação é o 90%. Por quê? Porque é a própria entidade aplicando o recurso. É ela fazendo o gasto acontecer. Mas podem acontecer situações diferentes, né? Exemplo, o município de Biporã tem um hospital, né? Quem mora em Biporã sabe, quem não mora tem um hospital lá filantrópico que a gente chama de esqueci o nome agora. Cristo Rei. Cristo Rei é o nome do hospital. E a gente recebe pacientes de todos os lugares, né? De Jataizinho, de Açaí, de outros municípios menores. Se a prefeitura de Jataizinho fosse repassar um dinheiro para a prefeitura de Biporã custear o hospital, porque eles também mandam pacientes para lá, não seria mais 90. Lá na prefeitura de Jataizinho, quando eu fosse reconhecer a despesa, não poderia ser aplicação direta, porque o gasto não vai ser feito por Jataizinho, ou por Açaí, ou por Cornélio. Vai ser feito por outro município. Vai ser feito pelo município de Biporã. Então, a modalidade de aplicação seria isso aqui, por exemplo, ó, transferências a municípios, que é a Jataizinho transferindo para Ibiporã. Agora, nós fazemos repasses para entidades filantrópicas, né? Para ONGs, tipo o asilo que tem lá em Ibiporã. Tem um asilo, a gente passa um dinheiro para ajudar eles a se manterem, porque eles prestam serviço, né, para a população também, acolhem os velhinhos e tal. Também não pode ser 90, porque não é uma aplicação direta. Eu não estou gastando dinheiro ali com o atendimento aos velhinhos. Eu estou passando um dinheiro para uma entidade fazer esse gasto para mim. Então não pode ser 90. Qual é o caso aqui? Que eu já falei em outras situações. É a modalidade 50, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, porque o asilo lá não tem fins lucrativos, né? É filantrópico. Então, a modalidade de aplicação tem essas variações em relação a quem executa o gasto. Em geral, a maior parte vai ser 90, porque é o próprio órgão que está registrando a despesa que vai executar. Mas pode ter essa variação, tá? Então, isso é modalidade de aplicação. O próximo elemento, próximo item, é o elemento da despesa. O que é o elemento da despesa? Vai estar logo na sequência. Vamos chegar aqui, está na página 81 do manual. Tudo isso aqui são elementos de despesa. Ou seja, se eu for fazer o registro de uma diária para um servidor, como que eu vou fazer? Qual vai ser o início da classificação? Vai ser 3, porque é corrente, 3 porque são outras despesas correntes, 90 porque é aplicação direta, o servidor é meu, eu vou pagar a diária para ele viajar para fazer um curso, por exemplo. Então, 90. E o elemento vai ser 14, olha só. Diárias para pessoal civil. No exemplo aqui da aula, o elemento é o 30. Por quê? Porque o 30 aqui no manual é material de consumo. E a gente poderia dar vários exemplos, né? Se eu fosse distribuir merenda, né? Quando eu vou comprar merenda para fornecer para as crianças na escola, eu uso o elemento
32, material de distribuição gratuita. Se eu contrato um serviço de consultoria para ajudar, sei lá, com a revisão da planta de valores do IPTU, o elemento é 35. Se eu tenho lá um serviço de contratação, terceirização, né, de mão de obra para fazer a limpeza dos prédios públicos, que a gente já fez inclusive, locação de mão de obra, elemento 37. Todos os outros serviços que a gente contrata, serviço de manutenção de veículo, né, as oficinas que a gente contrata, serviço de energia elétrica, de telefone, de internet, serviço de vigilância, né, de monitoramento que nós temos nos prédios, tudo isso são serviços de pessoa jurídica, porque são empresas que prestam serviço para a gente. Mas se eu precisar de um serviço de terceiro, pessoa física, preciso fazer uma cópia de chave, o chaveiro é pessoa física, não é pessoa jurídica. Aí o elemento vai ser o 36, outro serviço de terceiro, pessoa física. Então isso, gente, nós não temos de forma nenhuma que decorar, né? Eu sei alguns de cabeça porque eu faço toda hora, né? Mas vocês vão poder, claro, e devem consultar o MCASP e os planos de contas quando vocês estiverem realizando as atividades, realizando a prova, realizando, se alguém um dia for trabalhar nessa área, isso acompanha a gente todos os dias, né? Para fazer essa correta classificação, ok? E aí, essa última parte aqui, que está com um xizinho na frente, que é o desdobramento ou detalhamento, ela acontece na execução, quando a gente começar a gastar no orçamento para aqui, no elemento da despesa. Mas eu vou mencionar para vocês aqui alguns exemplos na sequência, com detalhamento. Deixa eu ver se no manual aqui já tem ou se eu vou ter que pegar lá o do tribunal. Só um minutinho. É aqui. Ah, não, tem sim. Não, não tem. Aqui não tem os desdobramentos no MCASP. O desdobramento vai ser aquela parte lá do plano de contas do tribunal, que vocês também têm acesso. Deixa eu pegar aqui para eu já explicar. Cadê? O plano de contas da despesa do tribunal. Vou pegar aqui 2019, porque mudou alguma coisinha, mas não muito. Deixa ele abrir aqui. Aqui. Então, eu vou pegar, estou pegando aqui o exemplo do material de consumo, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, deixa eu só limpar esse filtro. Vou pegar só material de consumo, só o elemento 30. Então, aqui ó, nós temos categoria, grupo da natureza, modalidade de aplicação, se é a própria entidade que está executando, e o elemento, que aqui eu peguei só o 30, que é material de consumo. Só que percebam que depois a gente tem essa outra parte aqui, ó, o detalhamento, né, o desdobramento. Então aqui eu tenho tudo que o material de consumo pode comprar. Então tudo que eu compro nessas categorias estão dentro de um material de consumo. Então tem a parte de combustíveis, tem a parte de alimento para animal, tem gênero de alimentação, tem alimentação hospitalar, tem material farmacológico, odontológico, químico, educativo e por aí vai. São inúmeras situações. Então, essa parte do desdobramento e detalhamento a gente usa quando vai executar, quando vai registrar a despesa. Para efeito de planejamento orçamentário, a gente usa até a parte do elemento, tá? Então, isso é a classificação. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui agora com uma despesa de capital para ver se vocês estão fera mesmo. Então vamos supor que eu fosse comprar, estou prevendo, fazendo a parte de previsão ainda, não estou chegando na questão da execução, só planejando, vou até a parte do elemento. Estou planejando trocar todos os móveis da Secretaria de Finanças, comprar mesa nova, cadeira nova, tudo novo. Como eu faria a classificação desse gasto que eu estou planejando fazer no ano que vem, por exemplo, para trocar os móveis? Alguém pode me ajudar? Alguém está aí?
Poderia me ajudar? Sim, professor. Pode repetir, por favor? Desculpa. Se nós estivéssemos prevendo para o orçamento 2021, trocar todos os móveis da Secretaria de Finanças, comprar tudo novo, cadeira, armário, mesa e tal. Como a gente classificaria esse gasto, né, na fase do planejamento, né, pensando que a gente está só planejando por enquanto? Vou gastar 50 mil para reformar a Secretaria de Finanças. Primeira coisa, essa despesa seria despesa corrente ou de capital? Capital. Capital, né? Porque é um bem permanente. Então, a categoria econômica seria 3 ou 4? 4. 4. 4, beleza. O próximo item, que é o grupo da despesa, seria qual? Pensando lá no MCASP. Qual seria o grupo da despesa? Vou voltar aqui para vocês visualizarem. Esses são os grupos da despesa. Qual deles seria? Do 1 ao 6. Não seria investimento? Investimento, perfeito. Então a gente já tem a codificação assim, 4.4. Beleza? Beleza. O próximo item é a modalidade de aplicação. Eu falei para vocês que a prefeitura vai trocar a mobília da Secretaria de Finanças. Quem está aplicando o gasto é quem? Prefeitura. A prefeitura. Então a modalidade de aplicação é o quê? A modalidade vai ser? Direto. Isso, aplicação direta, modalidade 90. Então 44, 90, certo? O próximo nível é o elemento da despesa. O elemento da despesa, nós temos tudo isso daqui. Vou dar uma passadinha bem rápida com vocês para vocês verem se vocês identificam alguma coisa. Então a gente tem aqui diária, tem auxílio, tem juros, tem material de consumo, tem serviço de consultoria, tem locação de mão de obra, tem auxílio, aí tem obras e instalações e tem equipamentos e materiais permanentes. O que seriam Não esses móveis? seria o serviço lá de pessoa jurídica? O que é um mobiliário na iniciativa privada? O que é um móvel, né? Vai É imobilizar o bem, né? É um bem. imobilizar. É um bem. 52, né? É um bem. Então é o 52. Perfeito, Alex. É um equipamento ou um material permanente. É um bem durável. Então, sempre que eu estiver comprando alguma coisa de investimento, comprando um carro, comprando um móvel, comprando um computador, ele é um equipamento ou material permanente. Então, o elemento é 52. Faz sentido para vocês? Estão vendo aqui, ó? Equipamento e material permanente. Então, para efeito de planejamento, a gente pararia aqui, ó. Vou gastar 50 mil nessa codificação, lá na Secretaria de Finanças, 44, 90, 52. Aí, quando chegar 2021, que eu for comprar esses móveis, a gente vai usar mais essa informação aqui do detalhamento da despesa. Por quê? Vou mudar aqui agora para o plano de contas da despesa. Vou selecionar aqui só o que é 4, só o que é 52. Olha quanta coisa tem dentro de equipamento e material permanente. Aeronave, aparelhos de medição, equipamento de comunicação, aparelhos e utensílios domésticos. Aí vai várias coisas aqui. Aí eu vou chegar aqui. Olha só, vai ter um desdobramento 42, chamado mobiliário em geral. Então, quando eu for registrar a despesa, quando a gente comprar os móveis, eu vou lançar nessa natureza, nesse código 44, 90, 52, 42, mobiliário em geral. Entenderam? Sim. Sim? Ótimo.
E, e aí, para fechar, eu tinha perguntado a questão do lançamento, né? De aprovação do orçamento, tanto da receita quanto da despesa, só a implantação, digamos assim, do saldo. Então, na receita, deixa eu fechar esse aqui que a gente já usou. Na despesa fica assim, dotação inicial no débito, acréscimo de crédito disponível, e na receita vai ser no mesmo grupo, eu não vou lembrar a codificação exata agora, tá? Mas vai ser o mesmo grupo, o 5 e o 6. Só que o nome da conta vai ser receita prevista ou estimada, a receita a realizar. Então, essa é a implantação do saldo que a gente vai fazer, né? Com relação a esses dois valores aí, tanto o orçamento da despesa quanto o orçamento da receita. Certo? Certo. Alguma outra pergunta aí, gente? Deixa eu comentar uma situação que a Michelle está perguntando aqui. Agora, com o estado de emergência, como que fica, né? Então, na verdade, para a gente poder ficar mais assim solto para realizar alguns gastos, para flexibilizar algumas coisas, a gente tem que decretar estado de calamidade pública. E todos os municípios estão fazendo isso agora por conta do corona, a gente também fez. Decretou estado de calamidade pública. Esse decreto vai para aprovação na Assembleia Legislativa Estadual. Então agora o nosso decreto está lá na Assembleia Legislativa em Curitiba para ser, digamos assim, ratificado, para ser aprovado. É uma exigência quando a gente tem um estado de calamidade pública. Assim que a Assembleia aprovar, né, esse decreto que nós fizemos, a gente fica autorizado a flexibilizar algumas situações, né, em relação à licitação, em relação ao cumprimento de alguns indicadores, alguns índices, a gente pode justificar um eventual descumprimento, digamos assim, em função dessa situação. Por exemplo, eu estou com gasto pessoal no limite, mas por conta disso, né, dessa situação, eu vou ter que contratar mais médico e aí isso vai estourar meu orçamento. Por ter declarado calamidade pública, eu posso contratar mais médico mesmo que estoure o orçamento. Senhor, quando você declara calamidade pública depois que normaliza, né? Uhum. É feita uma auditoria em todas as prefeituras? Como funciona? Paz, eu vou descobrir isso agora. Eu nunca passei por calamidade pública. Eu nunca passei por calamidade pública no período que eu tô lá e honestamente eu não sei como vai ser a condução. A gente está até, inclusive, fazendo alguns treinamentos com o Tribunal de Contas, que também está dando algumas orientações de como vai proceder, porque isso é novidade para todo mundo. E então acredito eu que com o passar do tempo isso seja revisto, né, digamos assim. Mas eu não sei te dizer exatamente porque é novo para todos nós. Na relação, a Michelle perguntou novamente aqui, eu acho que vai cortar de novo a transmissão, mas aí vocês voltam de novo no mesmo link para eu finalizar. Tem mais duas perguntas aqui, a da Michelle e a do Danilo, tá? Então se cortar, vocês voltam no link depois. Então, Michelle, no orçamento, na situação de calamidade pública, não tem como ser previsto, porque é algo que foge do normal. Por isso que a gente decreta calamidade, para permitir que a gente possa, digamos assim, nos esquivar no bom sentido do que foi previsto inicialmente, porque é uma situação fora do normal. Então não tem como prever calamidade pública no orçamento, né? Porque a gente não tem como saber o que vai acontecer. O que a gente faz